Olá, graça e paz de Jesus. Eu sou o pastor Marcelo, pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Rio do Sul, e eu quero falar hoje sobre a importância de se fazer missões. Isso porque toda a Bíblia nos chama para a responsabilidade de fazer missões. Pensando nisso, eu quero ler com vocês um dos textos mais conhecidos que nos ensina sobre missões. João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Saber que estamos em missão é fundamental para não gastarmos tempo e recursos com outras coisas que não fazem parte desse projeto. Por isso, não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão. Ela vai decidir se ela quer ser igreja. Isso porque ela não pode determinar quando e onde será feita missão, pois missão é sempre uma iniciativa de Deus, diz um autor chamado George Whitfield. Observe que interessante, não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, ou seja, para ela ser igreja, para sermos igreja, precisamos fazer missões. Tudo o que fazemos deve estar voltado para isso. Nós cantamos, glória a Deus por isso. Nós ajudamos, glória a Deus por isso. Pregamos, ajudamos. Mas o propósito não é cantar, ensinar, pregar ou mesmo ajudar, mas sim fazer missões enquanto realizamos essas coisas. Cantamos, pregamos, ensinamos, ajudamos. Porque do contrário, deixamos de ser igreja e passamos a ser um clube de música, assistência social ou educação. O texto que lemos de João 3, 16 e 17 é parte de um dos mais conhecidos diálogos de Jesus. Nessa ocasião, Jesus e Nicodemos, um fariseu de renome entre os judeus, que procurou Jesus à noite. Alguns sugerem que ele estaria com medo do que as pessoas poderiam dizer a seu respeito. Esse homem era também um mestre da lei. Isso está no versículo 10. Porém, ele não compreendeu as coisas que Jesus estava ensinando. Nosso texto indica que o próprio Pai, por amor à criação, enviou seu Filho para salvar os pecadores. Interessante pensarmos que, quando olhamos de forma ampla para a história da redenção, nós descobrimos que Deus, o Todo-Poderoso, sempre foi aquele que envia emissários, mensageiros com o propósito da salvação. Por exemplo, Deus enviou Moisés a Faraó para libertar os filhos de Israel da escravidão. Isso está lá em Êxodo, capítulo 3. Da mesma forma, Deus também enviou os profetas para chamar as pessoas ao arrependimento de seus pecados, a fim de que elas fossem resgatadas da destruição iminente que estava por vir. Isso está em 2 Reis, capítulo 17. O conceito de Deus enviando os seus servos ao mundo para salvar as pessoas do julgamento é muito importante. Por isso, a igreja, então, envia proclamadores da palavra aos confins da terra para cumprir a ordem direta do Salvador, para salvar os pecadores. Primeiro, então, Deus, o Pai, envia Jesus para salvar os pecadores e agora, Cristo envia seu povo para levar a palavra de salvação àqueles que nunca ouviram falar dele. Quando a igreja envia evangelistas, missionários
para pregar o Evangelho, ela está imitando a dinâmica do próprio Criador. E nós sabemos que para amar o nosso Redentor, exige também obedecer os seus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. João capítulo 14. Um dos quais é o chamado para a missão, para missões em termos de abrangência mundiais. E nós não precisamos temer nenhuma oposição que possa surgir quando saímos para pregar e evangelizar. Isso porque, ao seguirmos a Jesus, podemos ter a plena certeza de que Ele, em primeiro lugar, tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, conforme Ele mesmo disse, e em segundo lugar, Ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo para sair conosco. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Aqui podemos então nos lembrar também de como a doutrina da eleição nos motiva a pregar. Ou seja, o sucesso da missão não está em nossos métodos, mas sim no fato de que os eleitos de Deus, ao ouvirem a palavra da salvação, responderão favoravelmente ao chamado. Voltando ao texto, observe que o objetivo da missão é descrito no versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo aqui é salvar os pecadores. Isso porque o mundo já está em condenação. É o que diz a continuação desse texto no versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entendemos então que o alvo da missão é incorporar as pessoas no reino de Deus sob o senhorio de Cristo. Tirá-las do estado de condenação a partir da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho nos mostra um Deus santo e amoroso que envia seu Filho, sua igreja, eu e você. Portanto, devemos saber, é claro, que nem todos nós somos chamados para sermos missionários de tempo integral, no sentido de se mudar para algum lugar específico. Mas todos nós somos chamados para estarmos envolvidos em missões como alguém que contribui nessa causa com orações, recursos e disposição em ajudar na igreja local como parte de um projeto maior que se chama o Reino de Deus. Pensando então nesse compromisso com missões, a Igreja Presbiteriana de Rio do Sul tem mantido trabalhos semanais tanto na cidade de Itaió, bem como também na cidade de Rio do Oeste, na tentativa de alcançar outras pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e atender também aquelas que já conhecem, inclusive que são parte dos nossos membros aqui da igreja. A nossa igreja também tem mantido compromisso financeiro com o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que destina grande parte das arrecadações para missões tanto nacionais como também missões transculturais. A nossa igreja se comprometeu também com uma oferta missionária mensal com o reverendo Gilberto, que hoje atende o projeto Martíria no Uruguai. O reverendo Gilberto é do nosso presbitério e tem também desenvolvido um bom trabalho ali no Uruguai, nosso país vizinho. E nós também temos desenvolvido trabalhos nas redes sociais. Hoje sabemos que as redes sociais são aí portas abertas para o mundo e temos colhido frutos já desse trabalho, porque todos os domingos nós transmitimos tanto a escola bíblica dominical como o culto à noite, e
pessoas aqui da região têm chegado até a igreja através desse canal. Temos também, claro, os trabalhos locais, os departamentos da igreja, onde nós fazemos esse trabalho de conscientização sobre a importância de se fazer missões, desde o ambiente mais próximo, como também abrir, né, o coração para possibilidades futuras, se Deus assim permitir, e enviar as pessoas aqui da nossa própria comunidade. Além de ter também um devocional diário, nós inclusive desde já convidamos vocês a curtirem e compartilhar através das suas redes sociais, que é um trabalho atualmente que tem também alcançado pessoas não somente aqui da nossa cidade, da nossa região, como também de outros estados. Esses são então alguns trabalhos da Igreja Presbiteriana de Rio do Sul na tentativa de desenvolver essa consciência missionária tão importante para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você foi chamado para ir até os confins da terra, louvado seja Deus. Se você foi chamado para orar, faça isso. Se você foi chamado para contribuir, faça isso. Que Deus nos abençoe enquanto estamos indo fazer discípulos de todas as nações. Um grande abraço.